Graça e paz, meu amado, minha amada, povo que vive as verdades de Deus. A palavra de Deus diz assim, no livro de João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai em mim? Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Glórias a Deus, louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor. Meus amados, Jesus é Deus e Deus é Jesus. Não pode haver dúvida na mente de um cristão com relação à identidade de Cristo. Jesus foi muito claro aos seus apóstolos quando afirmou: quem me vê a mim, vê ao Pai. E eu e o Pai somos um. De igual modo ele disse, meus amados, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E que o acesso ao Pai se faria somente através dele. A deidade de Jesus é um aspecto incontestável. Você crê nisso, meu amado? Você crê em Jesus? Então prepare-se para fazer obras maiores do que aquelas que ele realizou. É promessa dele, de um Deus vivo, verdadeiro e que não mente. Sabe por que poucos conseguem reproduzir as obras de Jesus? Porque a validade dessa promessa, meus amados, é apenas para aqueles que creem nele de todo o coração e acima de tudo. Jesus é o caminho e a verdade e a vida, meus amados. E ele espera que nós andemos pelos seus caminhos, vivendo as suas verdades. Ele não disse que era um dos caminhos, ainda que ele realmente é o único caminho. Tudo mais que se vê no mundo são descaminhos, mentiras e morte. Ele nos deixou as Escrituras para que não tivéssemos dúvidas, para que não fôssemos conduzidos pelas ondas do engano. Mas poucos são os que se dedicam a estudar a Bíblia e a conhecê-lo, a Jesus. Muito embora vivamos em um país onde existe plena liberdade religiosa. Mas sem conhecer a Jesus, é impossível andar pelos seus caminhos. Muita atenção! Vocês que buscam salvação em santos, em Jorge, Pedro, Maria, Antônio e tantos outros. Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, saia do engano. Não importa se você gosta de Maria, meu amado, da imagem criada pela igreja romana, de uma jovem branca, com cara de pastorinha sofrida, para justamente impressionar e fazer o mundo sentir pena dela. Não importa de quem você goste, somente Jesus tem poder para nos salvar. Então, procure gostar dele, se você também gosta da tua salvação. Maria fez uma declaração que você precisa conhecer e compreender com mais seriedade, meu amado. Porque não foi à toa que Deus permitiu incluir esse trecho nas Escrituras. Você quer ver?
Livro de Lucas, capítulo 1, versículo 46, a palavra de Deus diz assim: Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Meus amados, Maria certamente será salva no dia do juízo, porque foi uma pessoa humilde e fiel ao Senhor em todo o tempo, cumprindo cabalmente a missão que recebeu. Mas ela não salva ninguém, pois não é uma deusa. Observe como ela trata Deus de Senhor e de seu Salvador. Reconhece a sua baixeza em relação a Deus. Admite que Deus é o santo. E se classifica como uma mulher bem-aventurada e não uma deusa. Ora, se ela precisa de salvação tanto quanto nós, meus amados, então ela não tem poder para salvar ninguém, a nem ela mesma. Meus amados, saiam desse caminho de morte. Busquem o caminho, a verdade e a vida que é Jesus. De igual forma, meu amado, você que anda por caminhos obscuros do ocultismo, magia negra, espiritismo, saiba que os teus santos e orixás não conseguem te salvar. Sabe por quê? Porque eles não conseguem salvar nem a eles próprios. Porque, em verdade, já estão condenados por Deus à perdição interna por traição. Você não crê em mim? Ótimo! Muito embora o que eu fale, eu falo com autoridade do nome de Jesus, autoridade por ele concedida, é isso mesmo que eu quero, que você não creia em mim. Leia a Bíblia e você vai descobrir muito mais do que eu estou falando. Andar pelos caminhos do Senhor e viver a sua verdade significa viver pela fé em Jesus, pela sua graça exclusivamente. Significa confiar sem vacilar nas suas promessas. Significa rejeitar todo engano que há no mundo, toda a corrupção que estão fazendo das Escrituras, toda mentira que vem sendo disseminada. Outro dia, meus amados, eu estava vendo um integrante de uma seita qualquer dizendo que alguém distorceu a tradução da Escritura original, porque quem nasceu sem pecado foi Maria e não Jesus. Misericórdia, Senhor. Meus amados, somente a fé em Jesus e uma perfeita comunhão com Ele pode nos livrar das armadilhas daqueles que sabem que já estão destinados para a perdição, para a morte espiritual. Mas eles não querem sozinhos, meus amados, para o lago de fogo e enxofre. Afinal, eles gostam de companhia. Da tua companhia. Sim, da tua. Você que anda dando os ouvidos a falsos dogmas e heresias. E aí, meu irmão, com quem você fica afinal? Fique com Jesus e receba a vida eterna. Jesus é o meu Deus e eu fico sempre com Ele. E nada consegue abalar a minha fé. Não importa o mundo desabando ao meu redor. Mesmo que eu tenha que morrer por Ele, eu o farei. Afinal, Ele mesmo já morreu por mim. E por você também, meu irmão. Não cumprimos mais que a nossa obrigação em demonstrarmos fidelidade a Ele. Viver pela graça, pela fé em Jesus, é não duvidar absolutamente das palavras e promessas dele. É cumprir sempre com as suas ordens de forma incondicional. Vejamos algumas obediências exemplares contidas na Bíblia. Você quer ver, meu amado? No livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto.
E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão! E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres, no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Glórias a Deus. Meus amados, observe a fé de Abraão. Ele confiou até o último momento que Deus proveria o cordeiro para o holocausto, e que não permitiria sacrificar o seu filho tão amado. E assim foi feito. Não é à toa que hoje ele é o nosso pai da fé. Observe também, irmãos, que quando você confia no Senhor até o fim, sem duvidar, o final é sempre feliz. Deus livrou a Isaque e forneceu o carneiro para o holocausto, exatamente como Abraão havia dito. Josué também nos apresenta um exemplo de obediência notável a Deus e a sua consequência milagrosa. Livro de Josué, capítulo 6, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: e os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifre de carneiros adiante da arca do Senhor iam andando e tocavam as buzinas, e os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia e voltaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. E sucedeu que no 7º dia madrugaram ao sair da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes naquele dia, somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não toqueis, nem tomeis alguma coisa dele, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com um grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Meus amados, a muralha da fortaleza veio abaixo, mas não foi por causa de dinamite de ladrões de caixa eletrônicos, ou de míssil enviado pelos Estados Unidos. Foi o poder de Deus, manifestado pela fé do seu povo, que creu no seu profeta e decidiu obedecer. Não existe lógica em que o muro
da fortaleza desmorone por causa do forte brado do povo. Mas as coisas de Deus não são fundamentadas em lógicas do mundo, mas sim na fé. Afinal, existe alguma coisa impossível para Deus? Por que viveríamos as mentiras de falsos deuses em detrimento das verdades do nosso poderoso e verdadeiro Deus? A Bíblia contém outros exemplos interessantes, mas o tempo não nos permite estender mais. Apresentaremos apenas mais uma passagem exemplar protagonizada pelo próprio Senhor Jesus, uma passagem de obediência exemplar. Livro de Mateus, capítulo 26, versículo 42, a palavra de Deus diz assim: E indo segunda vez orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Depois, ainda no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 48, a palavra de Deus diz assim: E o que o tinha traído, tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que viestes? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus disse-lhe: Embainha a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Depois, em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glórias a Deus. Meus amados, observem que Jesus veio ao mundo para cumprir uma missão, e ele não declinou em momento algum da sua responsabilidade. Antes, encarou todo o sofrimento, toda a vergonha, toda a humilhação e se manteve obediente até o fim, para que eu e você tivéssemos acesso à salvação. Jesus era Deus e era homem. Nessas passagens, caracterizado naturalmente como um homem obediente, um homem de fé. No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Glórias a Deus. Nunca se esqueça, meu amado. Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Então viver pela graça, pela fé em Jesus, é viver as suas verdades e andar pelos seus caminhos, assumindo total responsabilidade de cumprir com a missão que Ele nos dá. Vale a pena, irmão, porque o prêmio para os fiéis a Ele é a vida eterna. Sabe com quem? Com Ele mesmo. É, meu irmão, é com Ele mesmo. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.